Que a paz de Jesus esteja conosco e em nossos corações. Hoje nós iremos falar sobre a fé raciocinada e algumas leituras. Se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no itens de 1 a 7. A fé raciocinada, ao invés de aceitar sem questionar o que me dizem, eu analiso, busco informações, pesquiso, procuro pessoas, livros que possam me esclarecer aquilo que eu escuto. O espírita tem o dever de estudar e conhecer os princípios básicos de sua doutrina. A fé raciocinada só pode ser adquirida através da instrução, para amar e auxiliar o próximo. O espírita não pode estacionar na ignorância, precisa aprender, adquirir conhecimentos, se instruir. Pela certeza que temos no futuro, a fé nos serve como incentivo, é uma alavanca de progresso e força para superar obstáculos. A fé raciocinada nos faz caminhar em linha reta, pois temos a certeza do caminho claro a ser seguido. Nós vamos hoje falar sobre o resumo de alguns livros. Aí eu trouxe para nós os seguintes livros: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Nosso Lar e a Vida Continua, e o livro Paulo e Estevão. No Livro dos Espíritos, ele é feito em formas de perguntas e respostas. São 1018 questões. Os espíritos explicaram tudo sobre o que a humanidade estava preparada para receber e compreender, esclarecendo-a quanto aos eternos enigmas de sabermos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, facilitando assim ao homem a compreensão dos mais difíceis problemas que o envolvem. O Evangelho segundo o Espiritismo, com esta obra, o Espiritismo vai assumir um caráter nitidamente mais religioso, pois Kardec se propõe a examinar cuidadosamente as diversas palavras do Cristo e as passagens mais significativas do Novo Testamento no seu aspecto moral. A explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. O seu estudo se desdobra em 28 capítulos. Esses dois livros são da codificação do Allan Kardec. Nosso Lar e A Vida Continua são duas obras psicografadas pelo Chico Xavier. O Nosso Lar é o primeiro livro da série André Luiz e A Vida Continua é o 13º livro da série. Então vamos começar por Nosso Lar. Após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Pouco tempo depois é levado a uma colônia chamada Nosso Lar, um lugar que nunca imaginou existir e que ao mesmo tempo é muito parecido com a Terra. É nessa região de cura, aprendizado e constante trânsito que André Luiz passa a entender que existe uma realidade à nossa espera depois da morte, uma nova forma de viver que representa apenas o início da jornada. Já no livro A Vida Continua, André Luiz nos apresenta a história de Ernesto e Evelina, indivíduos adoentados que se conhecem às vésperas de uma cirurgia de alto risco. Ele, um livre pensador, um homem maduro, ela, uma jovem esposa católica. Logo, ambos descobrirão que a enfermidade que compartilham é apenas o início de uma incrível trajetória de amor, amizade
esperança e fé, rumo ao progresso e à realização espiritual. Agora vamos falar um pouquinho sobre Paulo e Estevão. Esse livro é um exemplo de luta, de fé e amor. Escrito em 1941. O romance Paulo e Estevão são episódios históricos do cristianismo primitivo. Conta a história da saga do fariseu Paulo de Tarso, em perseguir os primeiros apóstolos cristãos do Mestre Jesus. Ditado pelo espírito de Emmanuel e psicografado pelo médium Chico Xavier, o livro Paulo e Estevão remonta aos idos do nascimento do cristianismo, quando imperava a lei de Moisés. Nos tempos em que a lei mosaica pregava a rigidez dos costumes, com muitas ordens e proibições, o evangelho do amor, difundido por Jesus Cristo, não era visto com bons olhos, principalmente porque o evangelho confrontava a rigidez da ideia propagada pela lei de Talião, que punia o indivíduo com a mesma intensidade do seu crime, olho por olho, dente por dente, não permitindo a abertura para o perdão. Paulo e Estevão reconstrói a história do cristianismo de 34 d.C. para cá, apresentando a história de dois irmãos convertidos, Abigail e Gesiel, que cruzam o caminho do fariseu Saulo de Tarso, então perseguidor de cristãos. O destaque do livro fica por conta da trajetória de martírio até a morte, vivido pelo então hebreu Gesiel e infligido por Saulo de Tarso. Gesiel se converteu ao cristianismo com o nome de Estevão e tornou-se o expoente da doutrina, defendendo-a, pregando-a até seus últimos dias. Em resumo, o livro Paulo e Estevão reconta a trajetória da transformação do rabino Saulo de Tarso, apóstolo do Cristo, que percorreu dezenas de cidades, desembarcando até em Roma, com o único objetivo de difundir a boa nova, a mensagem de que o Messias anunciado por Moisés, o Cristo vivo, Filho de Deus, já havia chegado à terra. Paulo de Tarso passou por inúmeras provações, lutas e humilhações, e não esmoreceu. Manteve-se firme e confiante nos desígnios divinos ao longo de sua peregrinação para pregar o Evangelho. E a cada página tomamos contato com o sentimento de resignação do apóstolo que leva à risca o ensinamento do Mestre Jesus. Então vamos ficando aqui, uma boa semana para todos e que a paz do Mestre fique conosco. Que assim seja.